Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Aquele que habita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi
Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Mais uma vez, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 2, verso 12. Diz assim a palavra: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém? Antes de você sentar, eu gostaria que você dissesse para quem está do seu lado: o importante é alcançar a meta. Aleluia, diga para quem está à sua esquerda, à sua direita, atrás. O importante é alcançar a meta. Glórias a Deus. Os irmãos podem assentar-se. Aleluia. A palavra de Deus fixa aqui uma meta. Qual é a nossa meta? A palavra de Deus fixa como meta o dia de Cristo. O que significa o dia de Cristo? Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, nós temos 2 dias: o dia do Senhor, que é o dia do juízo, e o dia de Cristo, que é o dia do arrebatamento da igreja. Então, a palavra de Deus aqui está nos falando a respeito do arrebatamento da igreja, que essa é a nossa meta. Então, todo cristão deve estar sempre olhando para a meta, para a vinda de Jesus. Pode ler em 1:6 do mesmo livro, Filipenses 1:6, diz assim: Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra
em vós, há de completá-la até que dia? Está muito fraco. Até que dia? Até que dia? Até o dia de Cristo. Então, esta é a nossa meta. Estamos olhando para o dia de Cristo. A nossa meta, então, não é chegar no final do 25, é ultrapassar o 25. Não é o 31 de dezembro. Nossa meta é o dia de Cristo. É ir até o fim. É alcançar a salvação. Oh, glórias ao nome de Jesus. A esposa do irmão Paulo, falando comigo hoje, ela disse que aconteceu uma coisa interessante, que quando o irmão Paulo faleceu hoje, houve uma comoção ali entre eles. Uma comoção, ela disse que nunca viu isso, que os médicos, as enfermeiras, todos choravam e abraçavam ela, porque diziam que era incrível, impressionante, que o nosso irmão estava ali numa situação de saúde difícil, mas as suas emoções, o seu interior estava em paz, estava alegre, ele estava aguardando entrar no céu, ele estava olhando a meta. Glória a Deus. É como um corredor que está correndo e de repente na última volta ele vê a fita chegada. E em vez de travar, ele acelera. Aleluia. Oh, glória a Deus. Porque ali é a meta. Ali é a meta. Então o apóstolo Paulo está falando que a meta do crente é chegar no dia de Cristo. É alcançar a salvação. É vencer a batalha. E mais do que vencer a batalha, é vencer a guerra. Chegar na última batalha, vencer a última batalha. Glória a Deus. E a última batalha é vencer a morte. A morte vai ser vencida. Ela é o último inimigo a ser vencido. Ela vai ser vencida. E a palavra de Deus, então, está nos falando que nesta nossa batalha, nessa nossa guerra, fixando os nossos olhos nesta meta, nós temos que ter cuidado com algumas coisas. E a palavra de Deus está nos falando, então, que nós temos que ter cuidado com o nosso entorno, o entorno que nos rodeia. Diz a palavra de Deus que nós vivemos no meio de uma geração pervertida e corrupta. Aqui então, meus irmãos, está a mensagem que Deus me deu aqui nesta noite, estes passos para nós não perdermos de vista a meta. A primeira coisa, então, que eu quero trazer para vocês é isto. Nós temos que estar conscientes que estamos no meio de uma geração pervertida e corrupta. O que é pervertida? A perversão significa trocar o certo pelo errado e o errado pelo certo. Então, nós vivemos em uma geração que tanto no meio ímpio quanto no meio religioso existe esta perversão e existe esta corrupção. Nós vamos ler a palavra de Deus em 2 Timóteo, no capítulo 4. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4. E vamos ler o que diz a palavra de Deus. Diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo, todos juntos, por favor, vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. Pois haverá tempo
em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então a palavra de Deus está dizendo sobre esta perversão. Esta perversão que haveria em que, ao invés das pessoas seguirem o que diz a palavra de Deus, as pessoas seguiriam o que diriam as suas próprias cobiças, as suas próprias concupiscências. Usando uma palavra filosófica, a palavra de Deus está falando aqui do hedonismo, ou seja, o que dá prazer é o que é certo. É mais ou menos isso que a palavra de Deus está dizendo. Nós temos a opção de entender que é certo o que a Bíblia diz que é certo. Ou nós temos a segunda opção de achar o que é certo, o que nós achamos que é certo. E a palavra de Deus então está dizendo que esta seria a perversão que haveria no meio do povo crente, do povo cristão. Ao invés de entenderem que é certo o que a Bíblia diz que é certo, as pessoas, cada uma, iria se guiar de acordo com aquilo que ele sente, aquilo que lhe dá vontade, aquilo que ele acha que lhe faz melhor, que lhe faz bem. Então as pessoas, diz a Bíblia Sagrada, estariam nesta situação e se recusariam a dar ouvidos à verdade. Então esta é a primeira perversão que nós vemos, a perversão dentro da igreja, perversão dentro da casa do Senhor. Mas a palavra de Deus nos fala também que não seria só a igreja pervertida, não, o mundo que já é corrupto, o mundo que já está debaixo do pecado, diz a Bíblia que ainda ficaria pior. A palavra de Deus então fala em toda uma geração corrupta e pervertida. Então é o que nós estamos vendo hoje no mundo. No mundo, a corrupção, a perversão tem se tornado como regra. E muitas vezes você olha a situação e chega a dar um desespero e dá um desânimo. Porque as pessoas estão noticiando absurdos, escândalos, e parece que ninguém consegue fazer nada. Parece que as pessoas estão de mãos amarradas. Por que isso? Porque a consciência social se deteriorou. A consciência social se corrompeu. As pessoas, eles andam de acordo com seus interesses. Eu me lembro, irmãos, muitos anos atrás, eu me lembro que eu fiz um concurso. Aquilo me chocou bastante. Eu nunca mais esqueci aquilo. Eu fiz um concurso, e quando eu fiz aquele concurso, na primeira prova do concurso, eu acertei quase todas as questões. Não vou dizer quase todas, mas muitas questões mesmo. Tive uma média altíssima naquele concurso. Era um concurso para procurador da Fazenda. E aí eu fui para a segunda prova do concurso. E na segunda prova do concurso, eu levei, para entrar no concurso, eu levei a minha carteira de assessor de desembargador. Era aquela carteira que eu tinha, que era uma carteira funcional e que era uma carteira oficial. E quando eu fui entrar naquela prova, o guarda me barrou.
E eu pensei assim, mas esse concurso está no papo, esse concurso aí é meu. E o guarda disse, não, o senhor não vai entrar. Eu disse, por que eu não vou entrar? Ele disse, o senhor não vai entrar porque aqui está dizendo que tem que ser identidade oficial. E o senhor tinha que mostrar a identidade da polícia. Daí eu disse para ele, mas o que é identidade oficial? Identidade oficial é uma identidade emitida por uma autoridade. E esta carteira de identidade foi emitida pelo presidente do Tribunal Regional Federal. Então é oficial. E eu disse para ele, tem mais uma coisa, quando eu me inscrevi no concurso, eu me inscrevi com essa carteira. Agora o senhor está dizendo que eu não posso entrar na segunda prova, eu já entrei na primeira com esta. O senhor não está dizendo que eu não posso entrar na segunda, porque não é oficial, mas se eu me inscrevi no concurso com ela. E aí, meus irmãos, tinha junto comigo um colega. E um colega, irmãos, que ele se dizia que dizia assim para mim, ó, Humberto, eu sou teu amigo. Sou teu amigo. E ele estava do meu lado. Daí eu disse assim para ele, fulano, eu vou entrar com um mandado de segurança ou alguma coisa. Eu não vou deixar isso, né? Alguma coisa tem que ser feita. Tu me ajuda nisso? Tu prova para mim que eu estou com essa carteira aqui? Tu dá o testemunho? Ele olhou para mim e disse assim, você foi bem na primeira, né? Eu disse, fui. Daí ele disse assim para mim, pois é, entre os meus princípios e os meus interesses, eu fico com os meus interesses. Ele teve coragem de dizer isso. Entre os meus princípios e os meus interesses, eu fico com os meus interesses. Essa frase eu nunca mais vou esquecer da minha vida. Que amigo! Mas, agora veja, irmãos, é o que as pessoas fazem com Deus. O que aquele homem fez comigo, os crentes fazem com Deus. Está a palavra de Deus. Aqui tem os princípios de Deus. E os crentes dizem assim para Deus, Deus, entre os princípios e os meus interesses, eu fico com os meus interesses. Entre os teus princípios e as minhas emoções, eu fico com as minhas emoções. E agora, quando vai para o mundo, a coisa piora ainda. Aí sim. Aí o que vale é o dinheiro. O que vale são os interesses, o que vale são os prazeres. Então, a palavra de Deus está dizendo o quê? Que nós estamos no meio de uma geração corrupta e pervertida. Você está andando no meio disso. E isto é o que se tornou normal. Então, meus irmãos, se eu e você queremos chegar na meta, nós temos que pensar o seguinte, eu não posso de maneira alguma tomar o mundo, tomar a situação que está ao meu redor como padrão para mim. Então vamos ler a palavra em Romanos capítulo 12, verso 2. Vamos ler Romanos 12, 2. Vamos lá todos juntos, 1, 2, 3. E não, mais uma vez. Mais uma vez. Mas transformai-vos aleluia, 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 glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus.
Então a palavra de Deus está dizendo o seguinte: olha, se você está no meio de uma geração pervertida e corrupta, você não pode se conformar. Você não pode tomar como parâmetro, como comparação, o que eles fazem. Como é que você vai tomar como comparação crentes, comparação para a tua vida, crentes que andam de acordo com os seus desejos, com as suas emoções? Que ele não está interessado em se sujeitar à Bíblia, mas sim em ajeitar a Bíblia para a Bíblia se adequar a ele. Para a Bíblia se adequar às suas emoções, seus interesses, seus pensamentos. Então esse é o primeiro grande desafio. O primeiro grande desafio para a gente não perder a meta, para a gente não tirar os olhos da meta, para a gente não perder toda a nossa vida cristã. Porque o que adianta, irmão, a gente ser crente e receber bênçãos, receber cura, receber um carro, receber uma casa, receber tanta coisa daqui, mas não chegar na meta. Na última volta, escorregar. Na última reta, desistir. A nossa meta é esta. Nós somos crentes para sermos salvos. Nós somos crentes para chegar neste mundo que há de vir, que vai ser governado pela igreja. Se nós falharmos em alcançar a meta, tudo que nós fizemos foi perdido. E a vida foi perdida. E nada fez sentido. Aleluia. Então esse é o primeiro ponto, eu entender que eu estou vivendo no meio de uma geração pervertida e corrupta. Segunda coisa, vamos voltar lá para Filipenses, vamos voltar para o Filipenses, para o capítulo 2, e vamos ler o versículo 12. Vamos ler todos juntos, 12, todos juntos. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, olha o que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que a salvação, diga assim comigo, a salvação é um processo dinâmico. Diz a Bíblia que eu tenho que desenvolver a salvação. A salvação, você ganha a salvação, você recebe a salvação, e agora, diz a Bíblia, você começa a desenvolver aquilo que você recebeu. A salvação, ela vem por meio do novo nascimento, que é uma natureza divina que você recebe. A ação do Espírito na sua vida, acompanhada da palavra de Deus, gera em você essa nova natureza. E a Bíblia está dizendo então que essa nova natureza é como uma criança. Eu pergunto para você, uma criança que nasceu, está ali, nasceu, mas não desenvolve, o que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com ela? Morre, primeiro atrofia e depois morre. E a palavra de Deus está dizendo expressamente aqui que você tem que desenvolver a salvação. Desenvolver aquela vida que você recebeu. Volta lá para o primeiro e verso 6, Filipenses 1 e 6, volta lá, faz favor. Vamos ler de novo. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la ou aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Voltemos lá para o 2 e verso 12. Então a palavra de Deus está dizendo que eu tenho que desenvolver a salvação. E como que eu vou desenvolver a salvação? Diz a palavra, com temor
com temor, com temor, com temor, com temor e tremor. O que significa a palavra temor e tremor? Temor, primeiro, temor de Deus, não vai dar tempo de nós lermos lá em Provérbios. A palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e ele consiste em se afastar do mal. Então diga comigo, temor de Deus significa se afastar do mal. Então a palavra de Deus está dizendo que diante de uma geração pervertida e corrupta, para que eu desenvolva a salvação, eu tenho que, em primeiro lugar, ter temor de Deus. Eu tenho que me afastar do mal. Eu não posso brincar com o mal. Eu tenho que me afastar do mal. Aleluia. Tenho que me afastar do mal. E o tremor? A palavra de Deus nos fala que o homem de Deus, ele deve ter tremor diante da palavra de Deus. Então, temor é perante o mal, o tremor perante a palavra. Diga comigo, temor perante o mal, tremor perante a palavra. Então veja, quando a palavra de Deus fala comigo, eu devo tremer diante da palavra. Eu devo dizer, meu Deus, a palavra está dizendo isto. Agora, meus irmãos, infelizmente, a maior parte das pessoas, você fala a palavra de Deus para eles aquilo como nada. Não existe o tremor diante da palavra e nem o temor diante do mal. As pessoas estão brincando com o mal, brincando com redes sociais, brincando com o celular, brincando com pornografia. Estão andando muito perto do pecado. Então veja, uma pessoa que anda perto do pecado, perto do mal, perto da contaminação, ele vai desenvolver a salvação ou haverá uma involução na salvação? O que vocês acham? Uma involução. Vai dar ré. E pouco a pouco essa pessoa começa a se aproximar da geração corrupta e pervertida que o está cercando. Porque veja, irmãos, se eu estou cercado de uma geração pervertida, se eu estou cercado de uma internet pervertida, de redes sociais pervertidas, de tudo pervertido, e ao invés de eu me afastar, eu me aproximo, fatalmente a tendência vai ser você começar a se aproximar da geração corrupta e não se afastar dela. Fatalmente a tendência vai ser que você não consiga renovar a tua mente para não se conformar com essa geração que está na tua volta. Você vai começar a assimilar. Você vai ser como uma esponja que começa a ser mergulhada numa água e você começa a absorver aquela água. Então a palavra de Deus está dizendo que, em primeiro lugar, eu devo ter temor de me afastar do mal e tremor ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir uma exortação, ao ouvir uma advertência, ao ouvir uma mensagem como esta. Aleluia. Glória a Deus. Agora, vamos prosseguir, vamos ver como se opera da nossa parte se opera assim o desenvolvimento da salvação, no temor e no tremor. Temor de Deus, me afastar do mal. Tremor da palavra, reverenciar a palavra, levar a sério a palavra.
Glória a Deus. E agora vem a parte de Deus. Vamos ler o que diz o verso 13. Todos juntos, verso 13. Porque Deus, todos juntos, porque Deus... Aleluia. A palavra de Deus está dizendo então, meus irmãos, que quando você começa a desenvolver a salvação, quando você começa a ter temor de Deus para afastar-se do mal, tremor diante da palavra, começa então agora um processo vindo da parte de Deus. E esse processo da parte de Deus é que o mesmo Deus que coloca o querer, Ele começa a colocar o realizar. Agora, por que, pastor Leonardo, que em muitos casos, ainda que a pessoa queira, ainda que Deus ponha o querer, Deus não faz o realizar? Porque a pessoa trava o realizar de Deus na falta de temor e na falta de tremor. Se você não tem temor de Deus, Deus colocou o querer. Deus pôs na tua vida o querer. Mas você, em vez de se afastar do mal, está ali, junto do mal. Você não treme diante da palavra de Deus? Chega alguém e diz assim para você: irmão, você está com pouca oração. Entra aqui e sai aqui. Chega o teu esposo ou a tua esposa e diz assim: amor, nós estamos com pouca oração aqui em casa. Aí você acha uma desculpa para não orar ainda. Aquilo não te causa impacto, você não treme. Esse tremor é ser impactado. Nós temos que estar com o nosso coração aberto para sermos impactados por Deus, para sermos impactados pela palavra, para que Deus então opere tanto o querer quanto o realizar. Oh, aleluia! Agora, o que acontece, irmãos, muitas vezes acontece com uma pessoa, não estou nem falando de um ímpio, estou falando de um crente, que ao ser confrontado com o seu erro, ao ser confrontado com o domínio da sua carne, o domínio das suas emoções, o domínio da sua dopamina, essa pessoa, ao ser confrontado com isso, ele tergiversa, ele diz: não é bem assim. Aquilo não lhe causa um impacto. Aquilo não lhe causa uma tristeza. Ele já assimilou, ele já precificou aquilo. Ele já assimilou aquilo. Ele diz: isso não dá muita coisa, isso dá bem pouquinho. Ele já colocou um preço naquilo. Ele já abriu a porta para a contaminação da geração pervertida que está na sua volta. Ele já está dizendo o seguinte: pastor Humberto, não é tanto assim, pastor Humberto. Pastor Humberto, não é tanta santidade assim. Uma vez eu estava conversando com um pastor, preste atenção a essa filosofia aqui. Estava conversando com um pastor, um pastor que foi meu amigo. Ele foi muito meu amigo na minha juventude. Nós éramos amicíssimos. Eu tomei um caminho, ele tomou outro. Eu tomei o caminho da palavra, ele tomou um caminho mais liberal. E um dia eu falando com ele sobre este assunto, olha o que ele me disse. Ele me disse assim: pastor Humberto, o senhor está errado.
Não dá para ser assim como o senhor pensa. Daí ele me explicou o seguinte: pastor Humberto, a gente tem que ver o seguinte, nós temos que ver que existe, vamos dizer, um nível de pecado na sociedade. Então, se o pecado da sociedade está no nível 10, olha o que ele disse, se o pecado da sociedade está no nível 10, se a igreja estiver no nível 7, a igreja está melhor que o mundo. Então nós estamos no lucro. Aí, se o nível de pecado da sociedade for para 15, a igreja pode ir para o 10, porque ela vai estar no lucro. Então veja, esse tipo de pensamento é um pensamento pervertido, ele inverte a lógica. O que Jesus falou? Jesus disse que nós temos que ser sal da terra, que nós temos que ser luz do mundo, que a igreja é coluna e baluarte da verdade, que a igreja é santa, e aqui a palavra de Deus está dizendo que para alcançarmos a nossa meta, vamos ler o versículo 15, vamos ler o verso 15 agora, todos juntos. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Então veja, a igreja, para saber que é santa, preste atenção, o que esse pastor estava dizendo é o seguinte: para a igreja saber que é santa, para o crente saber que é santo, ele tem que se comparar com o mundo. Se ele tiver melhor que o mundo, ele é santo, na ideia dele. Agora, se nós quisermos alcançar a meta, aleluia, eu tenho que me comparar com o quê? Vamos ler, verso 15, leia de novo. Porque, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no... E agora o 16. 16. De novo. Está muito fraco. De novo, grita. Aleluia. Eu tenho que ser luzeiro deste mundo, não sendo melhor do que o mundo, mas preservando a palavra da vida. A minha comparação não é com o mundo, a minha comparação é com a palavra. Eu tenho que preservar a palavra. Você tem que andar de acordo com a palavra. É a palavra de Deus que é a nossa régua. É a palavra de Deus que deve mostrar para nós o que é o certo e o que é errado. Quem quer isto? Quem quer alcançar a meta? Aleluia! Quem quer alcançar a meta? Então, se você quer alcançar a meta, em primeiro lugar, reconheça que você vive no meio de uma geração pervertida e corrupta. Segundo lugar, se você quer alcançar a meta, se você quer chegar lá no fim, você tem que desenvolver a tua salvação. E a salvação é desenvolvida por nossa parte mediante duas coisas: mediante temor e temor afastar do tremor, tremer diante da palavra. Oh, glória a Deus. E da parte de Deus, como é que funciona? O mesmo Deus que opera o querer, Ele vai operar também o realizar, se você tiver temor e tremor. Oh, glórias a Deus.
E você vai desenvolvendo a salvação. E aquele que começou em ti a boa obra, ele vai aperfeiçoando, ele vai aperfeiçoando, ele vai aperfeiçoando. Oh, glória a Deus. Vão passando o tempo, vai passando o tempo, e você está aperfeiçoando. E alguém diz assim: oh, meu irmão, você está diferente. A tua esposa diz como você mudou, meu esposo. Aleluia. Oh, o teu marido diz para você: minha esposa, você está mudando. O pai está dizendo: você está mudando. O que é isto? É o desenvolvimento da salvação. É o aperfeiçoamento de Deus, operando o querer e operando o realizar. Oh, glória a Deus. E você vai se tornando luzeiro deste mundo, sal da terra, sincero filho de Deus, irrepreensível perante uma geração corrupta e pervertida, preservando a palavra da vida. Vamos ficar em pé neste momento. Quem quer isso da parte de Deus? Se o Espírito Santo tocou no teu coração e você quer entrar neste ano de 2026 com esta vida increscente. Quem sabe no gráfico da tua vida, irmão, ó, quem sabe o gráfico da tua vida vem vindo assim, sim, ou assim. Faça isso com Deus. Deus, eu quero uma linha crescente. Eu quero desenvolver a salvação. Eu quero desenvolver o temor de Deus e o tremor de Deus. Se você quer pedir isto para Deus, que Deus faça em ti tanto o querer como o realizar, que Deus desenvolva isso, aperfeiçoe a tua vida, que ao chegar no final de 2026, se Jesus não voltar antes, você pode dizer: pastor Humberto, Deus desenvolveu a salvação na minha vida. Eu estou diferente. Se você quer isso, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar especificamente por isto. Oh, glórias ao nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Este menino aqui, ó, quantos anos você tem? 13. Esse menino tem 13 anos. No início do culto ele foi ali e me abraçou. E ele disse: pastor Humberto, eu quero que o senhor ore por mim. Porque eu venci uma coisa na minha vida. E eu nunca mais quero voltar para isto. Com 13 anos, oh glória a Deus. O que está acontecendo na tua vida é isto. Deus tocou na tua vida. Deus colocou o querer na tua vida. E agora tu vai te afastar disto. E Deus vai colocar o realizar, oh glórias ao nome de Jesus. Quem mais quer buscar a Deus nesse sentido? Deus, eu quero o aperfeiçoamento da minha salvação. Eu não acho que está bom. Se você acha que está bom, irmão, que não precisa mais crescer, olha, pode ser que você esteja em perigo. Mas se você reconhecer: Deus, eu preciso crescer, eu preciso desenvolver a minha salvação. Eu preciso desenvolver a minha salvação, no temor e no tremor. Deus, eu quero tratar estes assuntos na minha vida. Eu não quero deixar coisa para trás. Aleluia. Faz de conta, irmão, faz de conta que o teu coração é uma casa. E você resolveu chegar no fim deste ano e dizer assim: eu vou fazer uma limpeza nessa casa. Eu vou fazer uma limpeza. Eu não sei que tipo de sujeira, quem sabe, tem aí. Talvez a sujeira da ira, da contenda. Ali a palavra de Deus diz: fazei tudo sem contenda e sem murmuração. Não deu tempo de eu falar sobre isso.
Talvez tenha uma sujeira lá da vaidade. Talvez tenha uma sujeira da lascívia, da sexualidade desenfreada. Aleluia. E talvez, irmão, você venha há anos protelando isto. Quem sabe tem alguma coisa que há anos você vem protelando, porque isso não te causa mais tremor. Isso não te causa mais tremor. A palavra que condena essa sujeira na tua vida não te causa mais tremor. E aí bloqueou toda a ação de Deus na tua vida. O querer continua aí, mas você bloqueou o realizar de Deus. Mas nesta noite eu sinto algo tão maravilhoso de Deus aqui, irmãos. Parece que eu vejo aqui os crentes, as crentes fazendo faxina na sua casa. Oh, aleluia, esta noite é noite de faxina. É uma noite de faxina. Vamos fazer uma faxina. Vamos ver aquilo que já não causa mais tremor em nós. O que não te causa mais tremor, irmão? O que está bloqueando aí todo o agir de Deus na tua vida? Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Não volte para casa com essa sujeirinha. Você já chama isso de sujeirinha, porque não te causa mais tremor essa palavra que condena isto. Mas hoje Deus está aqui para fazer algo grande e poderoso na sua vida. Rabastu radagamastu riklore barachai. Aleluia, aleluia, aleluia. Comece a falar com Deus, comece a clamar a Deus. Comece a dizer: Deus, o Senhor colocou o querer, agora põe o realizar, Senhor. Deus, foi o Senhor que colocou o querer na minha vida. Põe agora o realizar, Senhor, ajuda-me a ter temor e tremor. Nós vamos orar agora, vamos orar, a igreja orando. Levante a tua voz em oração agora, levante a tua voz em oração. Levante a tua voz em clamor diante de Deus. Deixa Deus ouvir a tua voz, irmão, deixa Deus ouvir a tua voz. Vamos começar a clamar agora. Há uma ação maravilhosa do Espírito Santo. Tirai roclebavarasture que estehaste clera bararo. Rebaixê daravarasturia lacrita larraia. Que coisa linda isto. Deus vai começar a desenvolver na tua vida a salvação. Ele vai começar a aperfeiçoar dia após dia, semana após semana, mês após mês. Aleluia! No temor e no tremor. Clame a Deus. Clame a Deus. Clame a Deus, clame a Deus. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, pela tua palavra. Pela tua palavra, pela tua palavra, pela tua palavra. Chananda ragalara galagore baraste ravalarastor este regreberegeia. Roque baba barre rocle regla rovere castere reclore berehaia. Rachete kote baba bakatororo regalaga babararastora richter torre bagabarastera mavasturi crescente orem lage plore clamanda relo rediasta laia. Senhor, dá graça para tua filha, para o teu filho desenvolver a sua salvação.
desenvolver a graça, desenvolver o chamado, desenvolver a santidade, desenvolver a comunhão, desenvolver a tua glória, desenvolver graça, aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ajuda este moço, Senhor Deus, que com seus 13 anos está disposto, Senhor, a renunciar, oh glória ao teu nome, a desenvolver a salvação. Oh, bendito seja o teu nome, Deus. Agora, em nome de Jesus, eu ministro, Senhor Deus, um espírito de santidade sobre a igreja agora, espírito de limpeza. Em nome de Jesus, Senhor, nós ministramos uma faxina agora, Senhor, uma limpeza, Deus, uma ação de limpeza. Uma ação de limpeza, Senhor. Devolve o temor e devolve o tremor. Tabarashela baganda ragala ragla role raglai reclahala garracho reble forestera blatore baganda laia. Devolve, Senhor, devolve o temor, devolve o tremor, Senhor, devolve o temor, devolve o tremor, devolve o temor, devolve o tremor, para que haja desenvolvimento da salvação. Para que o Senhor opere tanto querer quanto realizar, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus eu ministro, Senhor, desenvolvimento. Eu ministro desenvolvimento na vida do meu irmão. Eu ministro desenvolvimento, Senhor. Ele tem que crescer. Ele vai crescer. Este irmão vai crescer, Senhor. Essa irmã vai crescer em Ti, Senhor. Esse irmão, essa irmã vai chegar, Senhor, lá no final de 2026 diferente, Senhor. Em nome de Jesus eu ministro sobre a vida dele. Eu ministro sobre a vida dele, Senhor. Eu ministro sobre a sua vida agora, Senhor. O temor e o tremor do Senhor. Ele vai crescer, ele vai crescer, ele vai crescer em nome de Jesus. Em nome de Jesus ele vai crescer, ele vai crescer. Em nome de Jesus ele vai crescer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, eu ministro sobre a vida dele crescimento espiritual. Chai castole catola bachela dalarato. Shelora balaro que chelaro lera la rasto. Cheto cotoloro loro que chata la rabalara lori la ragai. Rachelo que takatoro boroga rachara barole claragai. Rachure torre bacastore la rachela daraia. Senhor, vitória, vitória, vitória para a tua igreja. Vitória, vitória, vitória é o teu povo, Senhor. São os teus filhos. São os teus filhos, Senhor. Eles são os teus filhos. São os teus filhos que estão aqui, Senhor. São os teus filhos que estão aqui, que o Senhor chamou para serem sinceros filhos teus, luzeiros indesculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta, Deus. Eles são teus filhos, elas são tuas filhas. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém e amém. Oh, glórias ao nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus? Diga assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu abraço essa revelação. Em nome de Jesus, vou desenvolver a minha salvação no temor e no tremor de Deus.